Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer as correções das atividades propostas na aula anterior. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre relação de Euler na aula de hoje. Temos atividades sobre isso, a relação de Euler. Lembrando que a fórmula é vértice mais face menos aresta igual a 2. Usamos bastante também a fórmula n igual a 2a, então onde a gente encontra o número de arestas. E a fórmula da soma dos ângulos internos de um poliedro, que é 360 graus vezes V menos 2. Eu decidi colocar mais 3 questões para a gente praticar mais um pouquinho aí. Vamos falar algumas questões sobre prisma, tá bom? Lembrando que volume de prisma é a área da base vezes a altura e que a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Nas próximas aulas traremos atividades sobre cilindro, pirâmide e cone, ok? Então, vamos exercitar o cérebro, isso é bem importante. E vamos nessa logo para a primeira questão da página da página 11, temos a questão 2, né? Então aqui falando de relação de Euler. Um poliedro convexo tem 8 vértices, 12 arestas. Determine número de faces. Bom, é só usar a relação de Euler, substituir o que tem aqui, as informações. Então, ó, vértice 8, aresta 12, resta face. Então, simplesmente substitui e fica face igual a 2, que já tinha, 8, trocou de lado, trocou sinal, menos 12, trocou de lado, trocou sinal. Ou seja, número de faces igual a 4. Então, temos, número de faces igual a 6. Agora sim. Então, número de faces 6. E aí a questão pede soma dos ângulos internos. Soma dos ângulos internos, como acabamos de ver na página anterior, é 360 graus vezes vértice menos 2, ou seja, precisamos do número de vértices. Então vamos usar o número de vértices nessa questão. Então, vértice 8 menos 2, 6. 6 vezes 360, 2160 graus. Ok? Questão tranquila, rápida, pouco cálculo. Como todas as questões de relação de Euler não são questões difíceis. Uma bola de futebol é composta de 12 peças pentagonais, e 20 hexagonais, com todas as arestas de mesmo comprimento. Suponha que, para o processo de costura de uma bola, sejam gastos 17 centímetros de linha para cada aresta da bola. Determine quantos metros de linha serão necessários para costurar inteiramente 16 bolas. Ou seja, sabemos que são 17 centímetros para cada aresta. Precisamos, portanto, descobrir o número de arestas. E aí, lembrar que são 16 bolas. Ficar atento também ao fato de que ele pediu a questão em metros, a resposta em metros. Então, vamos lá usar n igual a 2a, ó, são 5 faces, são 12 faces pentagonais, são 20 faces hexagonais, daí nós temos 5 vezes 12, 60, 6 vezes 20, 120, então 60 mais 120, 180, igual a 2A, ou seja, o número de arestas é 90. Então serão 17, que é o comprimento, vezes o número de arestas, que é 90, 17 vezes 90, 1530, vai multiplicar esse número pela quantidade de bolas que a questão está dizendo que quer confeccionar, vai dar então 24.480 centímetros. Mas aí, como a questão solicitou a resposta em metros, transforme centímetros para metros e vai concluir que são 244,8 metros, ok? Mais uma questão na tela, também tratando da relação de Euler, que diz que de cada um dos 14 vértices de um poliedro convexo partem 3 arestas. Então, se são 3 arestas, você vai usar aquele mesmo conceito do n igual a 2a. Então, a questão pergunta total de arestas e total de faces. Olha só, são 14 vezes 3, 42. Dividido por 2, porque é da fórmula do 2A, então número de arestas 21. Pronto, então isso fica bem fácil. Daí agora é só usar a relação de Euler. Então, substitui o número de vértices
por 14 foi dado. Número de faces ainda não está claro. Número de arestas já sabemos, 21. Daí agora é só fazer conta. 14 menos 21 menos 7, passou para lá mais 7. 2 mais 7, 9 é o número de faces. E o número de arestas já havíamos dito que é 21. Tudo bem? Na página 13 agora temos a questão 13 também, que diz: determine o número de faces de cada tipo que tem um poliedro convexo com 20 arestas e 10 vértices, sabendo que elas são somente triangulares e quadrangulares. Bom, já fizemos questões desse tipo e também do modelo que é o inverso desse, digamos, em que ele dá o número de faces triangulares, o número de faces pentagonais, o número de faces quadrangulares, o número de faces hexagonais. Por exemplo, a questão que acabamos de fazer sobre a bola de futebol, em que tinham lá uma quantidade de faces pentagonais e uma quantidade de faces hexagonais, nós usamos isso para encontrar o número de arestas. Aqui é o inverso, então ele deu o número de arestas, mas nós vamos usar a mesma ideia. Então olha só, vamos chamar as faces triangulares de x, as quadrangulares de y, por exemplo. Daí você vai ter 3x mais 4y igual ao total de faces, não é? Só que nós ainda não temos a quantidade de faces. Por isso, vamos começar usando a relação de Euler, substituindo o número de vértices por 10, o número de arestas por 20 e assim determinar o número de faces. Então, olha só, aqui foi o que nós chamamos e aqui o número de faces. Sendo assim, x mais y é o total de faces, então x mais y 12 e 3x mais 4y igual a 40. Agora, onde é que eu achei isso? Então foi aqui, ó. 3x mais 4y dá o dobro de arestas. Mas qual é o número de arestas? 20. Então o dobro de 20, 40. Então, deixa eu deixar grifado aqui as informações relevantes. Olha, chamamos de x o número de faces triangulares, chamamos de y o número de faces quadrangulares, daí usamos a relação de Euler para encontrarmos o valor, o número de faces. Fazendo x mais y igual ao número de faces, chegamos na primeira equação, x mais y igual a 12. Agora, falando do número de arestas, 3x mais 4y é o dobro das arestas, que são 20, então 3x mais 4y, 40. Pronto. De posse dessas duas equações, vamos montar um sistema com essas duas equações e aí vamos resolver da melhor maneira que nós entendermos. Adição, substituição, escalonamento, fica a seu critério. Aqui está sendo feito por adição, onde nós vamos multiplicar a primeira equação por menos 3. Então, menos 3x mais 3x corta. 4y menos 3y dá y. 40 menos 36, 4. Achou y. Se x mais y é 12 e y vale 4, então x vale 8. Então, são 4 faces quadrangulares, que é o y, e são 8 faces triangulares, que foi o que chamamos de x. Tudo bem? Ainda na página 13, selecionamos também a questão 14. As figuras abaixo representam o cuboctaedro truncado e sua planificação. Determine a soma dos ângulos internos. Bom, soma de ângulos internos, já fizemos a primeira atividade de hoje, foi sobre ela. O segundo slide que eu mostrei também trazia a fórmula, que é 360 graus vezes vértice menos 2. Então nós precisamos do número de vértices. Só que nós não temos o número de vértices explícito, então eu vou ter que contar a quantidade de faces quadrangulares, que são 3, 5, 7, 9, 12. São 2, 4, 6, 8 faces hexagonais e são 3, 6 faces octogonais. Então o primeiro passo é destacarmos a quantidade de faces de cada tipo. E aí isso deve ser feito na planificação, você deve contar na planificação. Se você for contar aqui, pode ser que erre. Ah, mas eu consigo, professor. Então, ok, ótimo. Mas eu acho que o mais fácil e aí quando eu digo eu acho, é minha opinião, né?
mas você pode pensar diferente ou achar que é indiferente de uma forma ou da outra. Então não tem problema. Vamos lá então, já encontramos o número de faces de cada modelo, daí vamos encontrar a quantidade de arestas, fazendo 4 vezes 12, 48, 6 vezes 8, 48, 8 vezes 6, 48. Total 144, é o dobro de A, então A vale 72. Substitui o número de arestas aqui, número de faces dá 12 mais 8 mais 6, ou seja, o número de faces é 26, arestas 72, sendo assim o número de vértices 48. Bom, para encontrar a soma dos ângulos internos, precisamos do número de vértices. Vamos substituir aqui 48 menos 2, 46, vezes 360, 16.560 graus. Tudo bem? Mais uma questão, dessa vez na página 14, a questão 17, é uma questão do Enem. E essa questão diz para a gente que, para o modelo de um troféu, foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de córtices nos vértices de um cubo. Então foram cortes nos vértices de um cubo. Com um corte plano em cada um dos cantos. Então em cada canto, ou seja, em cada vértice, foi feito um corte. Portanto, gerou um novo plano a cada vértice. Então eu já tinha 6 planos. Se agora nos 8 vértices foram feitos cortes, então apareceram 8 novos planos. Então, retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores do que a metade da aresta do cubo. Cada face do poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das demais faces. Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das faces do troféu? Bom, eu já falei que o cubo eram 6 faces e 8 vértices. Nos vértices foram feitos cortes, então apareceram 8 novas faces, 8 novos planos, 6 mais 8, 14. Se você não conseguiu acompanhar, a figura aqui, o desenho, né, a ilustração, mostra melhor ainda o que eu estava falando. Já haviam as faces quadradas, aí nos cantos foram feitos cortes, então apareceram aqui esses triângulos, ok? Então são 14 faces. Aí na página 16, eu quis trazer as 3 questões de prisma para a gente dividir um pouco melhor a atividade. Então temos aí a quantidade de questões, né, para não ficar muito para os outros dias. Então eu resolvi colocar 9 questões nessa aula, e até porque eram questões rápidas. Questão 24, então, da página 16, e diz para a gente que um fabricante de embalagens para medicamentos pretende produzir embalagens em forma de prisma quadrangular regular, cuja planificação está representada abaixo. Então percebam que a base da caixa é um quadrado, porque você tem aqui lado 3, e se esse lado aqui é 3, então quando você fechar a caixa, significa que esse lado também vale 3, então, portanto, a base é um quadrado. E nas laterais temos retângulos de dimensões 3 e 10. Pronto. Sabe-se que, para a confecção, além da área total da embalagem, são necessárias 5% a mais de papelão para as abas de colagem e fechamento. Um farmacêutico encomendou 200 embalagens. Considerando que o fabricante cobra 3 centavos por centímetro quadrado, 3 centavos por centímetro quadrado de embalagem finalizada, determine o valor total da encomenda. Então vamos calcular a área total fazendo área lateral mais área das bases. Então, a área lateral vão ser 4 retângulos, 4 retângulos de dimensões 3 e 10. Então 4 vezes 3 vezes 10, 120. A base é um quadrado, então de lado 9, de lado 3, 3 ao quadrado, 9. Como são duas bases, 2 vezes 9, 18. 18 mais 120, área total 138. Só que a questão chamou a atenção aqui dizendo, olha, eu preciso de 5% a mais, então vai ser 138 mais 5%. Usando uma calculadora, só para ilustrar aqui, usando uma calculadora, se você fizer com o uso de calculadora,
você pode fazer assim, 138 mais 5%. Fazendo dessa forma, você já encontra o 144,9. Ou você pode também, eu não estou com calculadora e vou fazer a conta. Como? Você pode usar um raciocínio lógico, tipo assim, 10%. 10% é 13,8. 5% é metade. Então vai ser 6,9. Tá vendo aqui? Ah, professor, mas eu não fiz de cabeça e também não estou com a calculadora. Não tem problema. Você pode calcular 5% de qualquer valor, como ou por regra de 3, ou simplesmente fazendo 5 vezes 138. Então, quando ele fala 5% de 138, você faz 5 vezes 138 e divida por 100, porque lembre-se que porcentagem significa por 100, por cento, por isso que a gente fala por 100. Então, que vem porcentagem. 5% de 138, 5 vezes 138 dividido por 100 vai dar 6,9. 6,9 mais o 138 que já tínhamos, 144,9. E aí vamos multiplicar por 200. Por quê? Porque são 200 embalagens. Então 200 embalagens usando esse material, pagando esse preço, 3 centavos. Então o orçamento fica em R$ 869,40. Temos a penúltima questão dessa aula. 2 prismas regulares retos ST, um de base hexagonal e outro de base triangular, têm áreas da base iguais. A altura de S é o quádruplo da altura de T. Determine a razão entre os volumes. Ora, como é volume de prisma? A área da base vezes altura. Se as áreas das bases são iguais, então quando você fizer volume do sólido S, vai ser a área da base de S vezes a altura de S, dividido por volume do sólido T. Então vai ser a área da base desse sólido T vezes a altura desse sólido. Só que como as áreas são iguais, as áreas das bases, eu posso eliminar. Como a altura de S é o quádruplo, então 4 vezes a outra altura. E aí eu vou também eliminar essa altura e o que sobra? Simplesmente 4. Fácil, correto? A última questão, que também é pequena, não é complicado. Fala em, então, página 17, questão 27, fala em a medida y de todas as arestas de um cubo é aumentada em 30%. Quando a gente fala em aumentar em 30%, a gente faz assim, qual era o total antes? 100, mais 30%, 130%. Só que 130% é o mesmo que você fazer 130 por 100. E dividir por 100 é só deslocar a vírgula 2 casas da direita para a esquerda. Daí esse zero, como não tem nenhum número após ele, nenhum algarismo significativo, e ele está depois de vírgula, eu posso tirar. Então vai ficar apenas 1,3. Então quando a questão diz que a medida de todas as arestas foi aumentada em 30%, significa que se antes era y, agora vale 1,3 vezes y. 1,3 vezes y é a nova medida de cada aresta. Quando ele pergunta qual a porcentagem de aumento após a modificação, então vamos ver o que? Se estamos falando de cubo, então teremos 1,3y elevado ao cubo. 1,3y elevado ao cubo vai dar 2,197y ao cubo. Ora, o volume antes era y ao cubo. Portanto, 1y ao cubo. Só que a gente não escreve esse 1. Agora é 2,197. Então aumentou quanto? Aumentou 1,197. Esse foi o aumento. Só que isso aqui em porcentagem, então eu multiplico por 100 para usar porcentagem. Então fica em 119,7%. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham conseguido resolver as questões. Qualquer dúvida que vocês tenham tido, eu espero ter solucionado agora. Se persistir, me pergunte. Eu vou tentar ajudá-los, ok? Muito obrigado pela sua atenção, pela compreensão. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau!